Depois de um bom final de semana em Las Vegas, vamos para Homestead, Miami, para a sexta etapa da temporada NASCAR em 2025. Eu sou o Lucas Batista e vamos falar de NASCAR. E aí galera, como vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje eu volto aqui nesse canal para mais um vídeo, dessa vez de informações e a minha expectativa para esse final de semana em Homestead, Miami, palco de várias finais de NASCAR até 2020, onde foi mudada a final para Phoenix, na minha opinião, de forma equivocada, porque Homestead, Miami, na minha visão, tem cara de circuito de final de NASCAR. Não sei se para vocês é a mesma opinião, mas pra mim, eu me acostumei em ver finais em Homestead, Miami. E pra mim, Phoenix não tem a mesma emoção, uma final uma final de NASCAR em Phoenix. Pra mim, Homestead, Miami deveria continuar sendo a final da Cup Series e da Xfinity da Truck. Mas mudaram, a gente não pode fazer nada com isso. Homestead, Miami, sexta etapa da temporada NASCAR em 2025. Antes de a gente começar a falar sobre esse final de semana, eu quero que vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo novo aqui nesse canal e também comentar aí embaixo a sua opinião, o que vocês esperam desse final de semana, a opinião de vocês sobre qual pista seria uma melhor final, ou Homestead ou Phoenix. Deixa aí embaixo a sua opinião nos comentários. Vamos começar com algumas informações sobre a pista, ou Track Informations, como é dito lá nos Estados Unidos. Essa pista foi inaugurada em 95, possuindo 4 curvas com ângulos de inclinação de 6 graus. Ela, assim como Las Vegas, possui cerca de 2,4 km de extensão, ou uma milha e meia. Truck Series, horário 9 da noite, aí, dia 21 de março, mais conhecido como hoje, sexta-feira. Não teremos nenhuma transmissão no Brasil, porém você poderá acompanhar a corrida em tempo real na vida NASCAR, sem imagens, apenas com a narração da rádio americana NASCAR Racing. E caso você tenha a Fox americana, você pode acompanhar também com imagens. Corrida de 134 voltas ou 201 milhas. Teremos o campeão da Cup Series, Kyle Larson, correndo com o carro número 07 da Truck número 07 na Spire Motorsports. Nesse final de semana, ele correrá as 3 categorias. Ele correrá tanto a Truck, quanto a Xfinity, quanto a Cup Series. A minha expectativa, tanto como o Tyler Rankine, que fez uma boa corrida, só que não terminou tão bem, que teve um problema no carro, na sua Truck. Quentin Fillon fez uma etapa muito boa em Las Vegas, espero que ele continue assim. Chandler Smith também fez uma corrida super justa, na minha opinião. Ben Rhodes também super justo, não fez aquela corrida Ben Rhodes, mas ele conseguiu ficar em nono por ali, brigou por um top 10. Corey Heim, até esse momento da temporada, está sempre brigando por alguma vitória. Ty Majeski, a mesma coisa. Stuart Friesen, que nesta etapa apareceu, na etapa de Las Vegas, apareceu melhor. Ele que não via tão bom desempenho tanto em Daytona quanto em Atlanta. Em Las Vegas ele consegue ter um desempenho melhor e eu coloco ele agora como um dos favoritos a vencer em Las Vegas. Agora, os negativos. Matt Crafton, que vem sendo, na minha humilde opinião, a decepção da NASCAR nessa temporada. Conor Mozak também não fez uma boa etapa. Ele até teve uma confusão com seu teammate, ou seu colega de equipe, Daniel Hemrick. Eles tocaram pneu e aí ele quase roda e quase causa uma bandeira amarela. Jack Wood também a mesma coisa. Correu super mal e precisa melhorar muito o seu desempenho. NASCAR Xfinity Series, 5 horas da tarde, amanhã, dia 22 de março. Como a Truck Series, não teremos transmissões
para o Brasil. Porém, se você acompanhar com imagens no streaming CW Television Network ou no app da ASCA, você pode acompanhar em tempo real no app da ASCA com a narração da rádio americana MRN ou MRN. Corrida de 200 voltas ou 300 milhas, assim como em Las Vegas. A minha expectativa, pilotos como Conor Zillett, que fez uma corrida muito boa, ele tinha um carro muito bom para brigar com o top 5, top 3, então, só que ele acabou sendo punido, terminou em nono. Mesmo assim, ele não tomou volta e conseguiu ficar muito bem. Ele tomou o pênalti, ele voltou em 13º. Ele conseguiu terminar em nono e não tomou volta. Ele foi o último piloto a não tomar volta. Só 9 pilotos não tomaram volta na Xfinity em Las Vegas. Pra você ver como que o desempenho do Dustin Allgaier é tão dominante. Ele dominou tanto o treino número 1 quanto o 3. No 2 até deu ali o Almirola, mas o Allgaier ele tinha um carro melhor. Se tivesse mais umas 5 voltas, o Allgaier teria passado. Porque ele estava bem colado, acho que estava uns 2 décimos, porque ele acabou errando a tangente da curva número 3 e ficou um pouco mais distante. Mas ele tinha um carro melhor em relação ao Almirola, que não corre nesse final de semana. Vai correr lá um outro piloto. E aí, mas o que eu tô falando é que o Allgaier ele tinha um carro dominante, não tinha como bater o Allgaier em condições semelhantes. Taylor Gray, que fez uma corrida boa, só que assim como o Conor Zillett, ele tomou um pênalti e ficou lá para trás. Ryan Sieg. O Ryan Sieg, como eu já vinha falando naquele vídeo de Phoenix, eu esperava do Ryan Sieg em Phoenix e em Las Vegas. E ele entregou. Ele terminou em 7º em Phoenix e em 5º em Las Vegas. Se não me engano é isso. Ou é ao contrário, algo desse tipo. O Ryan Sieg, eu esperava do Ryan Sieg isso em Las Vegas e em Phoenix. E não vai ser diferente em Homestead. O Ryan Sieg, pra mim, ele é um piloto que em pistas como Daytona, Atlanta, Austin, Sonoma, ele não vai tão bem. Mas pistas como Kansas, Homestead, Phoenix, ele vai melhor. Ele consegue entregar resultados. Ele não briga por vitória, mas ele consegue ficar entre o top 5, top 7, top 10. Ele briga por isso. E pra mim, ele tem condições de manter esse desempenho. Senna Meyer é um outro piloto que, na minha opinião, vem sendo um destaque nessa temporada, porque ele vem mantendo uma constância. Ele foi bem em Atlanta, foi bem em Austin, foi bem também em Phoenix, foi bem em Las Vegas e foi bem também em Daytona. Ele vem numa constância. Eu acho que ele terminou em todas as corridas da temporada da Series entre o top 10. Então, o Senna Meyer, de novo, eu espero que ele consiga manter o desempenho. Eu acho que ele veio em 6º em Las Vegas, de novo. Espero que ele consiga manter o desempenho que foi mostrado nas últimas 5 etapas. Brandon Jones, tanto em Las Vegas quanto em Phoenix, ele correu bem. Eu acho que em Phoenix ele foi melhor. Ele foi melhor em Phoenix em relação a Las Vegas. Só que ele conseguiu terminar em 8º. Então, espero que ele consiga manter pelo menos esse 8º lugar. E por fim, Justin Allgaier. O Allgaier foi diferente em Phoenix, em Las Vegas, porque ele tinha um carro extremamente dominante, não difícil pra ninguém. Até o Almirola, no final, ele até chegou, ficou uns 4 décimos de vantagem em relação ao Allgaier, só que depois ele ficou de novo. Ele ficou 1 segundo de novo atrás do Allgaier, então aí ele já perdeu o ritmo de novo de pneu. O Allgaier, ele tinha um carro pior em relação ao Almirola em short runs, só que em long runs ele conseguia ter uma ampla diferença, uma ampla vantagem. Agora os negativos: Christian X, que de novo decepciona, não fez uma boa corrida, o número 16, espero que ele melhore. Carson Kivapil, outro que ele foi bem em Phoenix, só que em Las Vegas ele acabou decepcionando. Ele até largou na frente, só que depois ele ficou caindo de posições. Josh Williams, outro que eu espero, assim como o Ryan Sieg,
de novo não consegue entregar um desempenho. Mary Benedetto, que até conseguiu terminar entre os 20, só que não é o suficiente pro ponto que já correu em Cup Series. E que, na minha opinião, é um ponto que tem que brigar por vitórias numa categoria que é inferior em relação a Cup. William Saulich, que também vem sendo uma decepção completa no carro número 18, que já foi guiado por Kyle Busch, por exemplo. Então, William Saulich, ele vem sendo uma decepção. Tanto por estar numa equipe chamada Joe Gibbs Racing, tanto por estar num carro chamado que já foi conduzido por Kyle Busch na Clint Series. E Nicolas Sanchez, do 48, ele começou bem em Daytona, Atlanta, mas nas últimas etapas ele não vem se mostrando um piloto que vem capaz de brigar por um top 10. Ele fica em 15º, 13º, 14º, ele ameaça, só que não entra. Para fechar a Xfinity Series, Kyle Larson correndo no carro número 17 da Hendrick Motorsports nesse final de semana. Agora chegamos na NASCAR Cup Series. Domingo, 4 horas da tarde, dia 23 de março. E temos a novidade, a IAP TV Play transmitirá a corrida, que é um canal brasileiro. Tem desde na Claro, que é o canal 579, dependendo do seu plano. O canal 579 na Claro e 23 na Sky. Caso você não tenha a IAP TV, você pode abaixar no celular, na sua loja de aplicativo. Eu vou deixar o link do app na descrição. Aí você pode pagar com a sua TV, você pode assistir pela TV também, caso você prefira. Mas caso você tenha na Claro ou na Sky, é melhor. Porque dá uns bugs às vezes na transmissão, para um pouco, mas a transmissão, no geral, ela foi boa em Las Vegas. Em Phoenix ela não foi tão boa, mas em Las Vegas ela foi boa. Ainda eu não sei se vai passar a Truck e a Xfinity Series. Caso passe, eu trago um vídeo aqui pra vocês amanhã e falo se vai passar ou não, beleza? Aí a narração é da Fox Americana, ou caso você não tenha instalado ou não tenha na Claro, você pode acompanhar o Sky, você pode acompanhar no Asca com a narração na Rádio Americana MRN, ou no YouTube, naqueles canais que tem a telinha branca. Corrida de 267 voltas com 400,5 milhas. E o que eu espero de final de semana? Começando agora pelos positivos de novo. Ross Chastain me surpreendeu no final da corrida. Ele estava meio sumido e tal, mas ele conseguiu aparecer no final. Josh Berry. O Josh Berry, ele correu uma enormidade. Ele se manteve entre os 10 primeiros colocados a corrida inteira. Ele não saiu do top 10 por nada. Ele não saiu e venceu de forma espetacular. Parabéns pro Josh Berry. Ele que numa equipe menor em relação a Haas, ele conseguiu entregar. Isso é um indicativo de que a Haas vem numa decadência. Até antes da saída do Kevin Harvick, já era uma equipe que estava em decadência. E parece que a saída do Harvick prejudicou isso ainda mais. Ryan Preece também, ele vem de 2 corridas muito boas, tanto em Las Vegas quanto em Phoenix. Ele correu super bem, também em segundo lugar, ele quase ameaça o Berry. Eu acho que tem uns 4 décimos de diferença em relação ao Berry. Tem um carro bom participando, o Ryan Preece. Espero a mesma coisa dele. Kyle Larson correu bem, não foi aquela corrida do Larson, dizer assim, nossa, que corrida do Kyle Larson, mas ele correu bem. Dentro do que ele vem mostrando na temporada até agora, ele correu bem. Não foi melhor que Phoenix, mas não foi pior que Daytona e Atlanta. Então, foi bom. Christopher Bell, outro que não fez aquela corrida genial, como ele vinha fazendo tanto em Austin, quanto em Atlanta, enquanto em Phoenix. Ele fez assim, na média, ele fez ele foi abaixo da média em Las Vegas. Eu acho que em Homestead ele tem tudo para melhorar de novo, para ficar
entre os primeiros colocados. Tyler Reddick, que eu achei um pouco abaixo nesse final de semana. Assim, o Bubba ele até chegou a brigar um pouco mais com o Reddick nessa corrida, só que o Reddick ainda terminou acima dele. Só que o Reddick vinha apresentando nas outras etapas foi melhor do que ele veio apresentando nessa corrida de Las Vegas, na última etapa. Então, o Tyler Reddick é um piloto que tá indo bem, só que em Las Vegas ele foi um pouco abaixo. Um pouquinho abaixo, bem pouquinho abaixo. William Byron, outro que vem. O William Byron ele mantém uma consistência que é impressionante. Ele não fica. Assim, talvez ele saia um pouco do top 10 em alguma outra corrida, ele saiu do top 10 em Las Vegas. Só que ele mantém uma regularidade. Ele ficou a maior parte do tempo entre os 10 primeiros em Las Vegas. Na maior parte da temporada, ele vem se mantendo entre os 10. Isso é uma diferença em relação aos seus teammates, ou colegas de equipe. No caso, Kyle Larson, Chase Elliott e o Bowman. Eles não têm conseguido ficar constantemente entre os 10. Uma hora eles saem, eles voltam, saem de novo, voltam. Então é meio irregular. Já o Byron, ele consegue se manter entre os 10. Kyle Busch, ele tinha um carro bom, na minha opinião. Ele tinha um carro bom, só que por um problema ele acabou batendo. E depois teve um problema no freio que ocasionaram que ele tenha que abandonar a corrida. Mas ele vinha bem na corrida, só que ele acabou tendo um problema de punição. Ele foi rápido demais no box. E aí ele bateu. Ele vinha recuperando depois do... Começou o estágio número 2. Ele estava em 20º colocado. Ele, em 5 voltas, ele está em 12º. Ele recuperou algumas posições. Bandeira amarela, por causa do Shane Briggs, que eu vou falar daqui a pouco. Bandeira amarela, relargada, ele escorrega, bate no muro. E aí depois ele volta com 34 voltas de atraso. Tem um planinho no freio. É obrigado a abandonar a corrida. Então, mas eu acho que o Kyle Busch correu bem. Dentro do que ele conseguiu correr na etapa de Las Vegas, ele correu na média do que ele veio apresentando até aqui. Chase Elliott, outro que assim como o Larson não vem mantendo uma regularidade entre os 10. Ele vai e volta, assim como o Larson. Em Homestead, eu espero que ele consiga manter uma regularidade entre os 10. Agora, negativos. Shane Briggs, de novo, em circuitos ovais, ele não está conseguindo corresponder. Tanto em Phoenix quanto em Las Vegas, ele não está conseguindo corresponder. E em Homestead, eu também acho que ele não vai conseguir corresponder de novo. Cole Custer, uma decepção, na minha humilde opinião. Cole Custer está sendo uma decepção na Haas. Assim, quando ele fez a sua temporada de estreia em 21, ele também fez aquela temporada, mas ele tinha um carro melhor que esse. Ele estava em posições um pouco melhores. Ele até venceu em Kentucky. Ele derrotou o Truex e o Harvick. Só que ele começou muito mal essa temporada na NASCAR Cup Series. Ele só não começou pior do que um outro piloto que eu já vou citar. Austin Dillon, que o Austin Dillon é um piloto de médio para ruim. Ele não é bom. O Austin Dillon é um piloto meio sujo, bem sujo na verdade. Ele vence meio que na forma meio suja, assim como ele fez em Richmond no ano passado, onde ele dá um bump no Logano roda, aí depois ele roda o Hamlin e vence. Aí depois a até tirou a vitória dele, tirou os pontos e não classificou o playoff. Aquela vitória classificaria o Austin Dillon no playoff. E não classificou porque a NASCAR entendeu que foi manobras muito exageradas porque ele acho que foi a vontade de vencer que fez com que ele batesse no Logano, rodasse o Logano e depois rodasse o Hamlin. E também por causa de uma displicência. Austin Cindric e de Logano de novo não fazem corridas boas. O Logano ele até ficou um pouco mais no top 10, só que do meio pro final da corrida ele não correu bem. Ele não fez uma corrida na boa, ele ficou em 13º no final da corrida.
ele ficou mais apagado. Ele começou bem a corrida, ele começou liderando a corrida, só que depois ele ficou mais apagado, muito apagado. Muito apagado. E o Cindric, ele começou apagado e só no final que foi aparecer. Por isso que eu coloco o Cindric aqui. Por causa de várias ocasiões, vários fatores que o Cindric conseguiu terminar em sexto. No final, ele apareceu. Só que num contexto geral, se a gente for analisar assim, a etapa como um todo, o Cindric, ele não fez uma etapa muito boa. Ele estava discreto e no final que veio aparecer. No Gregson, eu nem preciso falar muito aqui. Não é piloto pra pilotar no número 4. Assim, o Noah Gragson, ele tem a fama de pipoqueiro. Ele pipocou em Homestead Miami no título de 19, se não me engano. E ele continua sendo um piloto que me parece ruim. Ruim é de médio pra ruim. Pra mim, o Noah Gragson, ele não vai ter muito futuro na Haas, assim como o Chase Briscoe no carro 19. O 19, o do Chase Briscoe, ele é um carro bom, na minha opinião. O Trix já foi campeão de... Não, o Trix não foi campeão de Ascar com o 19. Só que ele conseguiu vencer etapas com o 19. O 19, com o Trix, ele era um carro competitivo. Ele brigava por vitórias. E o Briscoe, nesse temporada, ele vem se mostrando um catado. Ele é um catado correndo, assim como o Noah Gragson correndo. Assim como o Ty Gibbs correndo. Eles são catados correndo. Eles não conseguem manter uma regularidade. Eles não conseguem brigar mais à frente. Eles terminaram todas as etapas até aqui atrás do 30º. Não, o Gragson terminou em 23º. O Briscoe e o Gibbs terminaram atrás do 30º na maioria das etapas, se não em todas. O Ty Gibbs foi em todas. Em todas ele terminou atrás do 30º colocado. O Chase Briscoe, acho que terminou em 25º, 25º, 26º, mas também nada bom. Então, assim, mas o piloto que mais me chama a atenção entre esses três que eu citei agora, Ty Gibbs. Ele, ano passado, ele tava bem até, ele não venceu, só que ele tava bem, ele tava com desempenhos nono, um décimo, um quinto, um quarto, um segundo. Ele tava conseguindo isso. Esse ano, eu não sei o que aconteceu. Ele terminou todas as etapas até aqui atrás do 30º colocado, né? Eu não sei o que aconteceu com ele. Assim, eu não sei se é o carro que é ruim ou se é ele. Eu tenho muita dúvida sobre isso. Mas Denny Hamlin, pra fechar esse vídeo, Denny Hamlin não correu nada. Foi um catado, né? Assim como Chase Briscoe, agora sem Ty Gibbs. Ele foi um catado em Las Vegas. Não fez, assim, comparado com o Phoenix, não tem nem comparação. Não tem comparação do que ele fez em Phoenix, em Atlanta, do que ele fez em Daytona, em Austin e também em Las Vegas. Foram 3 corridas ruins no Hamlin e 2 medianas para boas. Não foram também ótimas. Então, é um começo de temporada ruim pro Denny Hamlin. Na Gibbs, no geral, o único que tá indo bem é o Christopher Bell, que até eu esqueci de citar ele aqui, mas o Bell, eu espero também dele continue vindo bem. O Hamlin, assim, o Briscoe, ele é o pior piloto da Gibbs até agora. Só que o Hamlin, na minha humilde opinião, ele é o terceiro pior. Não, é o terceiro pior piloto da Gibbs até agora. É o terceiro. Tem que melhorar a Gibbs. Não tá, assim, só o Bell tá salvando. O Bell salva. Porque de resto tá complicado pra Gibbs Racing e pra Haas. A Hendrick tá indo muito bem. A Penske no geral tá indo bem. Mas as que me chamam mais atenção, a Gibbs Racing e a Gibbs Racing tá indo mal, muito mal. Com o Ty Gibbs, com o Denny Hamlin. Eles não estão conseguindo ter resultados. Brad Keselowski, ele também não tem um carro muito bom na sua disposição, né? Vamos concordar com esse fato. O Brad Keselowski, ele já foi campeão, já foi muito vencedor.
Só que nesse momento ele não tem um carro para brigar por vitórias. Ele pode brigar aqui, ali, acolá. Só que no geral ele não tem um carro para brigar por vitórias. Bom, então é isso. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabe, né? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, comenta aí embaixo a sua opinião sobre no Aggressive, não tá isso. Quem você quiser, se inscreve aí pra gente chegar. E muito obrigado pelos 71 inscritos, rumo aos 80. E quando a gente chegar aos 100 inscritos, eu tô preparando um conteúdo muito legal pra vocês aqui. Fechou? Aquele abraço, valeu e fui!